Olá galera, seja bem-vindo à Filosofia e Outras Cositas. Se liga aí, porque hoje é uma dúvida de fé. Deus existe? Hoje esse questionamento pode ser não tão interessante assim, mas durante muito tempo, durante o período chamado escolástico na filosofia, essa foi uma dúvida frequente. Quem nos dá uma boa resposta para essa questão é Anselmo de Aosta, ou então como mais conhecido como Santo Anselmo. Ele foi o pai da teologia racional e pode ser considerado o primeiro escolástico autêntico. Há aí uma história de que os monges teriam pedido para Santo Anselmo para ele provar a existência de Deus, porém, sem citar nenhuma parte da Bíblia. Como assim? Deus não existe? O senhor não é inteligente? Então, por favor, Anselmo, senhor Abade, por favor, prove que Deus existe, mas sem citar a Bíblia. Porque aí não dá não, né? Então vamos provar usando a razão, pensamento. E adivinha? Ele topou. E não bastou apenas topar, ele topou e provou de duas maneiras. Como? A posteriori e a priori. O que é isso, Jefferson? Não estou entendendo. O que é a priori e a posteriori? Eu explico. A posteriori é o conhecimento que você tem após ter passado por uma experiência. Por exemplo, eu sei que a minha camiseta é amarela, porque eu vi nela a cor amarela, eu vi em outras coisas a cor amarela e já me passaram a informação que ela é amarela. Então, isso é uma informação, um conhecimento a posteriori. Precisei passar pela experiência para conseguir, então, ter esse conhecimento da cor amarela. Agora, o conhecimento a priori é aquele que eu tenho conhecimento, mas eu não passei pela experiência. Ou seja, sem nenhum contato com uma coisa concreta. E eu sei de um determinado conhecimento independente de eu sem ter passado por qualquer tipo de experiência. Isso é chamado de um conhecimento a priori. Como é que Santo Anselmo provou, então, a posteriori a existência de Deus? Com 4 provas. Primeira, partindo da existência de coisas boas, há então a necessidade de ter um bem supremo. Ora, se tudo que existe é bom, se existem muitas coisas boas, toda essa bondade deve derivar então de uma bondade suprema. Que bondade suprema é essa? Deus. Essa é a primeira. Segunda, diante das grandezas das coisas. Se tem tudo, cada um tem a sua grandeza, tem a sua infinidade, tem o seu tamanho, tem o seu porte, tem a sua limitação, tem a sua variedade. Tudo isso deve então participar de uma grandeza suprema. Que grandeza suprema é essa? Deus. Terceira, a terceira parte então do conceito de causa. Tudo que existe porque veio de alguma outra coisa. Tipo, eu nasci e eu estou aqui porque eu vim do meu pai e da minha mãe. E aí vamos fazer então um retrocesso. E aí esse retrocesso vai ao infinito, ou seja, até o primeiro ser, ao Supremo, Deus. 4. Pelos rastros de perfeição que existem nas coisas. Não que todas as coisas sejam perfeitas, mas em cada coisa há um pouco de perfeição. Nesse um pouco de perfeição, mostra-se então de onde vem toda essa perfeição, a perfeição de Deus que detém toda a perfeição. Essas então são as 4 provas da existência de Deus segundo Santo Anselmo a posteriori. Agora, a prova a priori, ou seja, sem experiência, ou também chamado como argumento ontológico. Este argumento, então, ontológico diz o seguinte: Deus é aquilo pelo qual não se pode pensar nada maior. Pensa algo maior que Deus? Não dá. Logo, é Deus. E diante daqueles, então, pessimistas, que mesmo assim poderiam contestar essa prova da sua existência, ele ainda tem uma resposta para isso. Qual que é? Por mais que você queira então negar a existência concreta de Deus, uma coisa que você não pode negar é que ao menos ele existe no pensamento. E se ele existe no pensamento, por que ele não existiria na realidade? É claro que houve quem criticasse essa teoria. Porém, houve também quem não concordasse. E diga de passagem, é uma boa resposta. Agora que você já sabe que Deus existe, por favor, curta, compartilhe, envie para todos os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais. WhatsApp, dá para compartilhar pelo WhatsApp se você está assistindo pelo celular, no Facebook, Twitter, tudo, gente. Compartilha aí, afinal, o mundo precisa de filosofia. Falou, tchau, tchau.